Olá, e eu tô aqui para falar sobre a nona temporada. Tô de volta para falar sobre os episódios Face the Raven e Heaven Sent. Sim, eu quero falar sobre os dois ao mesmo tempo no mesmo vídeo. Então, em Face the Raven, a gente vê a despedida da Clara, os seus últimos momentos com o Doutor e todo esse negócio de ver o Doutor tendo que sofrer para mais uma despedida de Companion, mas também com a Clara tendo que ser corajosa e enfrentar esse momento tão íntimo para ela, mas também tão sofrido para o próprio Doutor, e ela ter que tirar a coragem do inferno assim para consolar o Doutor, porque ele está em pedaços e ela, no fim das contas, ela que tem que salvar ele dele mesmo, porque ele não consegue se controlar, e esse episódio é muito bom nesse sentido, de tratar desses momentos e dessas relações entre eles que a gente vai ver ao longo desse vídeo. E esse episódio traz, o plot dele traz a Shielder fazendo um contrato, uma conversa lá com os Senhores do Tempo, que eles querem capturar o Doutor, e a única forma de chamar a atenção dele é prendendo o Riggs e enganando o Riggs e colocando ele numa situação em que todo mundo acha que ele assassinou alguém, e o Doutor precisa ir descobrir, desvendar esse mistério, porque para ele mistério é mais importante do que a ameaça, e ele vai lá e ele quer investigar esse mistério, e aí quando a gente descobre que todo esse plot aí do Riggs ter assassinado a personagem lá, que eles estão morando numa rua secreta em Londres, apenas para ETs e tal, e Cybermen e a galerinha toda lá. E a única forma de capturar o Doutor é dando um mistério para ele. E esse mistério é uma tatuagem que começa a fazer contagem regressiva até a hora que a pessoa vai morrer. Então, quando encerra a contagem regressiva, a pessoa morre e vem o corvo e mata a pessoa. E esse corvo persegue a pessoa pelo universo inteiro. Então, não adianta ela correr e escapar. O corvo vai pegar a pessoa de qualquer jeito. E esse é o problema, porque, e não um problema do episódio, mas é um problema, porque a Clara, e a gente vê a Clara desde o início da temporada, todo esse plot dela se arriscando e querendo se tornar cada vez mais como Doutor, e se arriscando e indo contra todo mundo e colocando a vida dela em perigo mesmo, e ela pega a tatuagem para ela, porque a pessoa pode passar para ela pega para ela a tatuagem para salvar o Riggs e para comprar tempo, porque ela faz algo que o Doutor obviamente faria, e ela acha que lá no final de tudo o Doutor vai salvar e eles vão embora como sempre. E isso é discutido durante a temporada, desde o início, que o Doutor sempre tem um jeito de escapar. Mas não é sempre que isso acontece, isso a gente descobre agora. Porque a Shielder tinha feito um contrato com os carinhas lá, e esse contrato, no momento que foi quebrado pela Clara, ele não vale mais. Então a Shielder não tinha mais como tirar a contagem regressiva. Ela só tinha como tirar se fosse no Riggs, porque foi foi isso que ela tinha acordado com os caras lá. E aí não deu certo, porque a Shielder não tinha mais como tirar, e a Clara ficou com a morte presa nela, então ela ia ter que morrer de qualquer jeito. Então todo o sistema da Shielder de só capturar o Doutor, tirar o negócio do Riggs lá, e ninguém morrer, todo mundo ficar salvo, não deu muito certo. E esse episódio ele tem todo o seu aspecto meio fantasia e tal, e também de monstros e coisas assim, bem Doctor Who como sempre, mas ele também tem esse aspecto psicológico da própria Clara, que a Clara sofreu muito durante a 8ª temporada, ela sofreu coisas que psicologicamente iam afetar a pessoa demais. Em Last Christmas ela queria continuar lá no mundinho do bicho até ela morrer, ela queria isso, e aqui nesse episódio também. E talvez, ela fala no próprio episódio, talvez seja por isso que ela tenha se jogado tanto em perigos e coisas assim, porque ela na verdade não aguentava mais continuar vivendo do jeito que estava, então ela não tinha mais preocupação em ficar viva ou escapar ou coisas desse tipo, porque ela não tinha mais condições psicológicas de continuar numa vida normal, continuar vivendo como qualquer pessoa. Ela precisa se arriscar porque é o que o Doutor faz, mas o que tira da cabeça dela de que ela tem uma vida normal e que talvez ela seja tão mortal quanto as outras pessoas. Ela não quer acreditar que ela é mortal como qualquer um. E no final disso tudo, o plano da Shielder mais ou menos deu certo. Ela conseguiu a barganha lá, conseguiu barganhar com os Senhores do Tempo de que eles manteriam a cidadezinha dela a salvo,
mas o doutor tinha que ir embora e ela tinha que prender o doutor. E o doutor é teletransportado para um outro lugar. A Clara não sobrevive a esse episódio, que é uma tristeza, um episódio tristíssimo. E o doutor é teletransportado. E aí a gente entra no episódio Heaven Sent. E o doutor é transportado para o disco de confissão dele, e aí a gente entra no episódio Heaven Sent, que é o melhor episódio de Doctor Who feito até hoje. E o doutor está lá preso num castelo, que o castelo se transforma em um labirinto com dicas e problemas para resolver. Ele tem que descobrir o que está acontecendo e ele precisa chegar no quarto número 12. Só que ele não sabe como escapar de lá, ele não sabe quem colocou ele lá e ele não tem ideia do que ele está fazendo nesse lugar. Então ele começa a seguir as dicas e tenta, racionalmente, tentar descobrir a forma de sair desse lugar. E Heaven Sent não é um episódio sobre o doutor não conseguir superar a Clara, ou sobre o doutor, eu vou ficar aqui bilhões de anos quebrando esse negócio, eu vou ficar aqui não sei o que, porque a Clara não sei o que, eu preciso salvar a Clara. Não, esse não é um episódio, o episódio não fala sobre isso em absolutamente nenhum momento. Esse episódio, o doutor não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que está no disco de confissão dele, mas ele continua na mente dele pensando na Clara, e a Clara ajuda ele mentalmente, é como se fosse um palácio mental, em que a Clara ainda está naquele lugar, é como se a Clara fosse ainda companion dele. E ela que motiva ele a continuar lutando e continuar descobrindo o que está acontecendo nesse lugar. Que ele não sabe o que está acontecendo e ele não lembra o que está acontecendo ali. Então Heaven Sent usa do que o doutor sempre foi. A essência dele, que é usar a inteligência dele para tentar escapar de um lugar que ele não faz ideia de como escapar. Um lugar que prepara armadilhas, que manda ele confessar um monte de coisas, e que tem um monstro perseguindo ele, um monstro dos pesadelos dele, perseguindo ele, e ele tem que lutar contra o medo de morrer e o medo do monstro, e tentar entender o que ele pode ou não confessar, para conseguir ir escapando e indo para as próximas fases desse castelo estranho. E aí, nesse episódio, quando ele chega no quarto 12 lá, ele vê uma parede gigante lá, só que ele não sabe o que está do outro lado da parede. Ele acha que a saída dele, do outro lado da parede, é a TARDIS. Ele mesmo fala que, então é a TARDIS. Só mais uma confissão e eu consigo escapar daqui, eu consigo escapar desse negócio. Só que aí vem todas as memórias para ele, ele lembra de tudo o que aconteceu. Sempre quando ele chega naquele quarto, ele lembra das memórias de tudo, de quantos anos ele ficou lá. E aí ele descobre que não adianta ele ficar confessando coisas, porque tem confissões que ele não pode ficar falando. Por exemplo, o segredo do híbrido, ou o que aconteceu com ele quando ele saiu de Gallifrey. Então ele diz que não, tem segredos que eu não posso ficar falando. Então a única solução que eu tenho para sair daqui, para pegar a TARDIS e ir embora, é ficar quebrando essa parede por, 4 bilhões de anos até eu conseguir sair, porque eu não vou confessar coisas tão profundas assim para sei lá quem, eu nem sei quem que está do outro lado pegando essas confissões. Então a única resposta é quebrar esse negócio até eu sair daqui. E aí ele se mata várias vezes, ele refaz ele mesmo, e se mata e faz para escapar do lugar. E o que faz ele continuar, o que faz ele parar e pensar, putz, eu tenho que continuar, eu tenho que vencer isso aqui, saber o que tá do outro lado, é a Clara, é o pensamento da Clara. E até mesmo ele, em muitos momentos nesse episódio, ele diz, eu podia simplesmente parar agora, morrer aqui e tá tudo bem, eu vou morrer. Mas é aquele pensamento da Clara, aquele inconsciente, aquela personificação dela na mente dele que diz, não, tu tem que continuar, tu tem que vencer. Porque se fosse ele sozinho, ele já teria desistido. Então é aquele momento que faz com que ele se reerga e passe, sei lá, um dia e meio, todo destruído, sem regenerar, e ir lá se matar e se refazer. Porque ele tinha esse pensamento. Não é porque ele queria escapar do lugar para salvar a Clara. Não é isso que motiva ele a sair desse lugar. Então, quando ele destrói o muro lá, finalmente ele conseguiu quebrar tudo, ele chega em Gallifrey. E aí ele percebe que ele está em Gallifrey. E até quando ele chega lá, ele olha e percebe, putz, eu tô aqui mesmo. Então ele vê que o outro lado era Gallifrey, ele avisa o menininho e diz que ele chegou. E aí é que acontece uma das cenas mais legais da série, porque ele finalmente está em Gallifrey, depois de 10 anos quase na série falando desse planeta.
finalmente ele está realmente lá no planeta e foi muito incrível, uma cena muito boa. E aí ele revela num cliffhanger quem realmente é o híbrido, mas em Hellbent a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E é sobre Hellbent que eu vou falar no próximo vídeo, mas enquanto isso, por esse vídeo é só. Então continuem acessando transalor.com.br, vejam os vídeos sobre Class, que a temporada também terminou, e fiquem de olho nos projetos e coisas de Natal e também, talvez, vídeos de Natal chegando por aí. E é isso, até o próximo sobre Hellbent. Até mais.